Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de Josué, no capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Hoje nós vamos estar utilizando por base 2 textos, fora, claro, alguns versículos que nós vamos lendo ao longo da palavra, porque domingo de manhã é dia de estudo bíblico, amém, queridos? De aprendermos mais da palavra. No último domingo, no último domingo, nós terminamos a série Conhecendo o Poder. Vamos falar mais forte? Conhecendo o Poder do Sangue de Jesus. Terminamos essa série, foram 7 ministrações ou 8, se eu não me engano, conhecendo o poder do sangue de Jesus. Se você não pôde acompanhar, está lá no nosso canal do YouTube, CSN TV, e você pode então estar ali buscando e estudando a palavra sobre o poder do sangue. E na última ministração, que foi no domingo passado, nós entendemos que o último derramamento, o último derramamento do sangue de Jesus foi o sangue do lado, Foi quando uma lança o fere do lado. E ali diz a palavra que ele já estava morto. Então, o último derramamento foi o sangue da lança, da ferida feita ao lado. E nós entendemos ali, então, que nesse último derramamento do sangue de Jesus, um elemento foi acrescentado. Todos os outros derramamentos havia o sangue. Mas nesse último derramamento, diz a palavra que o seu lado foi ferido por um soldado com uma lança. E dali saiu sangue e água. Amém? Então nós entendemos isso à luz da palavra. Não vou voltar, Foi a palavra da semana passada, encerrando a série. E eu quero hoje, então, dar uma continuidade a esse segundo elemento, pastor Fabrício, que nos foi, nós viemos no sangue, mas esse segundo elemento que ali é acrescentado de derramamento de Jesus, que é a água. E nós entendemos, então, que a água fala da palavra, do processo de santificação, como diz a palavra, lavados pela palavra, santificados pela palavra, pela água. E entendendo, então, o poder, não só do sangue, mas da palavra do Senhor na nossa vida, como continuidade desse processo de redenção, de salvação e de remissão dos pecados, amém? Há uma continuidade, onde somos agora lavados pela palavra, santificados pela palavra. Então, eu quero dar um tema para a nossa ministração dessa manhã. E eu quero já dar esse tema para que você já tenha no teu coração para onde o Senhor está nos levando. Então, o tema da nossa palavra nessa manhã é uma proclamação individual. Então, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e dissesse assim: minha história com a palavra de Deus. Diga: minha história com a palavra de Deus. Eu sei que, como pessoas, que vamos vivendo dia após dia, luta após luta, nós carregamos muitas histórias. Algumas muito felizes, outras nem tanto. Mas eu quero te dizer nessa manhã, você também carrega uma história com a palavra de Deus. E essa história, ela precisa preceder todas as outras. Amém? Ela precisa estar à frente, ela precisa nortear, ela precisa direcionar todas as outras histórias que vamos viver. Então, diga comigo de novo, diga: a minha história com a palavra de Deus. Abra comigo Josué, capítulo de número 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 9. E também o verso 10, para onde não vamos avançar, mas só para retornarmos depois. Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Quero convidar toda a igreja para que possamos
ler a palavra do Senhor juntos? No 3, 1, 2, 3. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, e você e todo este povo, e entre na terra que eu vos dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele, dia e noite. Vamos voltar aqui? Medite nele, dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos, Pai querido e amado, na Tua presença nós estamos. E tudo que nós queremos é ouvir a Tua voz, é sermos ministrados pela Tua palavra poderosa, Senhor. Ela é tão tremenda. E é sobre ela que estamos falando nessa manhã, Senhor. Traz essa revelação, mas mais do que tudo, inicia nessa manhã histórias com a Tua palavra, Senhor. Histórias, Senhor, de pessoas que passam a partir de hoje a construir um vínculo, Senhor, e uma história com a Tua palavra, todos os dias, de dia e de noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, queridos. Tem lugares, né, nas escrituras, que de vez em quando nós precisamos visitar, não é verdade? A gente já sabe, mas de vez em quando a gente precisa ir naquele endereço, porque aquele endereço ali, né, é algo de Deus para a nossa vida, e toda vez que a gente vai lá, o Senhor nos visita, nos abençoa, nos renova. E para mim esse é um dos textos que de vez em quando eu preciso visitar, de vez em quando eu preciso ir lá, né, para ser renovada, para ser ministrada de novo. É a palavra do Senhor a Josué. Por quê, queridos? Porque nós vivemos, né, diante de tantas batalhas, e exatamente alguém que está prestes, né, a assumir tantas batalhas. E que palavra que ele recebe diante dessas batalhas, para enfrentar essas batalhas? É alguém que está diante de uma grande promessa, é alguém que está diante de uma grande conquista. E o que Deus tem para dizer para essa pessoa? E eu quero dizer para você, você está diante de uma grande promessa. Você está na tua vida diante de grandes conquistas. É fato que as batalhas virão, os gigantes se levantarão, mas a mesma palavra, o Deus que fala a Josué, o Deus que fala a sua vida nesta manhã, é o Deus que ministra o teu coração nessa manhã. Então vamos atentar ao que o Senhor nos diz nessa manhã, amém, queridos? Diante desse texto tão poderoso.
Essa batalha grande, em primeiro lugar, ela sempre será, diga comigo, na nossa mente. Josué precisava naquele momento desesperadamente que a sua mente fosse visitada, que a sua mente fosse ministrada. Por quê? Porque ele está diante de dor. Moisés é morto, ele está passando por perda, ele está passando por estruturas abaladas. Quem ele confiava, quem dava direção, né? Ele ali só obedecia, ele seguia. Mas agora tudo isso, né, meio que é chacoalhado. E quando as nossas estruturas são abaladas, o Senhor sempre vai nos visitar e nos fortalecer, amém, querido? Ele tem uma palavra para nós. E essa palavra, né, resumindo, o que ele está trazendo para Josué é: continue, Josué. Deus tem uma palavra para você nessa manhã, meu irmão. Continue. Pastora, pior momento da minha vida, continue. Pastora, eu não sei, eu estou com as minhas estruturas todas abaladas. Continue. Continue. Continue caminhando. Continue. Não pare. É uma unção de continuidade que vem sobre a vida de Josué e que vem sobre a nossa vida também, amém, irmãos? Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, continue caminhando, continue com o Senhor, continue na presença. Isso significa o quê, pastora? Continue orando, continue buscando, continue firme na presença do Senhor, continue reunindo, continue na igreja, continue servindo, sabe? Continue caminhando, porque nessa continuidade o Senhor fará grandes coisas, amém, queridos? Aleluia. Deus cumpre as suas promessas, Ele é um Deus que cumpre promessas, e cada promessa que Ele nos dá é um convite. Para quê, pastor? É um outro nível de maturidade. Josué aqui está sendo desafiado, ele era auxiliar de Moisés, nós lemos ali, e o Senhor agora vem para ele e fala: é contigo, tem um bastão sendo passado, colocado na sua mão. Então, o Senhor lembra das promessas, o Senhor fala: ó, você vai herdar a terra, você vai prosperar, eu serei contigo. Queridos, mas é alguma coisa que o Senhor vem aqui convidar Josué e falar: olha, mas você vai precisar funcionar em outro nível, para você poder herdar essa terra, para você poder liderar esse povo. E eu te digo que existem promessas do Senhor na nossa vida, que elas vão exigir de nós um novo nível, amém, irmãos? Novo nível de maturidade. Eu posso ouvir glória a Deus? De crescimento, de desenvolvimento do nosso potencial, né? Então, entenda uma coisa nessa manhã, sabe? Quando o Senhor nos dá uma promessa, essa promessa, ela sempre será maior do que nós, e ela sempre vai nos desafiar ao crescimento. Desafiar o crescimento. Para quê, pastora? Para viver o reino operando na nossa vida. A terra prometida no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o que ela é? Porque o Antigo Testamento prefigura o que é o Novo Testamento e a Nova Aliança. A Nova Aliança é a manifestação de tudo que foi prefigurado e profetizado no Antigo Testamento, amém, queridos? E o que é a terra prometida? Diga comigo, é o reino de Deus. O que é a terra prometida? Quando você pensar agora, né, nessas promessas, você vai herdar, você vai tomar posse. Irmãos, muito mais do que pensar no carro que eu quero comprar, né, naquilo que eu quero adquirir, não há pecado nisso, amém? O Senhor falou que nos abençoaria, que nos daria as riquezas das nações. O Senhor falou que a gente comeria o melhor dessa terra, né? Então, não é isso, mas o entendimento precisa ser claro. A ordem dos fatores precisa ser ajustada e alinhada.
Terra prometida não é carro, terra prometida não é casa, terra prometida é o reino de Deus operando na minha vida, na minha família. É o reino de Deus agindo. Quando eu tenho uma enfermidade e ali o Espírito Santo age na minha vida e o reino opera na terra através do Espírito Santo e eu sou curado. É o reino de Deus operando dentro do meu lar, quando está um espírito de confusão, espírito de briga, quando tudo está dando errado, as portas fechadas, e essa casa começa a buscar ao Senhor, e essa casa se converte ao Senhor de todo o seu coração, e ali o reino de Deus começa a operar, e toda treva tem que bater em retirada, tudo que não provém de Deus vai saindo, e o Senhor vai restituindo, restaurando, curando, libertando. Ali é chegado o reino de Deus. Ali a promessa está se manifestando. Diga glória a Deus. Irmão, você sai daqui nessa manhã com esse entendimento. Diga: a minha terra prometida é a manifestação do reino de Deus sobre a minha vida e sobre a minha descendência. Você crê nisso? Você pode dar um aplauso ao Senhor e tomar posse dessa palavra? Porém, essa mesma história de Josué, tem um povo, inclusive o próprio Moisés, que não consegue entrar na terra. Eles não conseguem viver a promessa. Eles recebem a promessa, mas é uma outra geração que vai desfrutar dela. E diz a Bíblia de forma muito clara, que o que nos desqualifica para viver as promessas do Senhor é a incredulidade. Não é verdade? O próprio Jesus, ao realizar os seus milagres, ele diz sobre um lugar: e ali não puderam viver muitos milagres. Jesus não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Não faltava potencial e poder em Jesus, mas faltava fé naquele lugar. E da mesma forma, uma geração inteira perece no deserto por causa da sua incredulidade. A incredulidade nos desqualifica para viver as promessas de Deus. Eu sei que a gente tem muito aquela coisa, né, de Deus é soberano, o que tiver de ser, será. Cuidado para isso não ser para você uma desculpa de uma fé preguiçosa, onde eu não preciso fazer nada, onde eu não preciso me posicionar, onde eu não preciso estar ali, né, buscando o meu crescimento, a minha maturidade para viver as promessas. Nós não podemos, por causa de uma teologia, né, pegar aquilo que é complexo e transformar em algo simplista. Ou é isso ou é aquilo, irmão, é isso e aquilo. A palavra de Deus, né? Da mesma forma que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é isso ou aquilo. É isso, é aquilo. Então nós precisamos de uma fé ativa, intencional, para tomar posse das promessas do Senhor na nossa vida. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir glória a Deus? Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas, mas Ele não vai cumprir o nosso potencial. Deus vai cumprir as suas promessas, mas Ele não vai cumprir o nosso potencial. Pastor, e por que você está falando isso? Porque o Senhor dá uma palavra a Josué. Ele diz assim: seja forte e para herdar. Seja forte e corajoso para herdar, né? Para obedecer todas as minhas palavras, para que você possa herdar as promessas. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E nessa parte, queridos, eu quero te dizer algo. Ser forte e corajoso não é sentimento, é posicionamento. Amém? Se a gente esperar, a gente se sentir forte e sentir coragem, a gente desiste na primeira. O medo toma conta, não é verdade? O sentimento de que a gente não é capaz, de que a gente é fraco, de que a gente não é digno, porque nós somos pecadores. Então, ser forte e corajoso não é sentimento, é posicionamento. Amém?
é posicionamento. Ele diz: seja forte e corajoso. Isso é uma decisão, não é uma ausência de medo. É não permitir que o medo governe as nossas decisões. Pastora, tudo que você falou é muito legal. Mas como é que eu faço isso? Como viver isso? Como não ser desqualificado para as promessas pela incredulidade? Como não ser engolido pelo medo quando o Senhor está mandando eu ser forte e corajoso? Como continuar quando Moisés é morto? Como crer numa promessa se eu estou vendo uma geração inteira morrer no deserto? O próprio texto responde esse segredo. Amém? O segredo está no verso 8. O verso 7 diz: tão somente seja forte e corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés, toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Verso 8: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite. Medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, o que é que vai acontecer, irmãos? Não é Deus que faz prosperar, não? Então, você fará prosperar o seu caminho. E você será o quê? Para de jogar para Deus a responsabilidade do seu sucesso. Seu sucesso, sua prosperidade, seu avanço. A hora que Deus quiser, Ele vai me dar. Ele vai abrir a porta. Irmãos, eu não estou dizendo que não é Ele que vai fazer. Não é simplista. Amém? Não é isso ou aquilo. É isso e aquilo. Eu vivo falando aqui. Pela graça, já foi liberado nos céus. Mas é o braço da fé que vai tomar posse na terra. Diga glória a Deus. Diga: pela graça, já está liberado nos céus. Mas pela fé, eu tomarei posse na terra. E se foi a incredulidade que desqualificou aquele povo de tomar posse da promessa, é a fé que vai nos qualificar para tomar posse da promessa. Pastora, e a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? TikTok? Ouvir 3 podcasts por dia? Ouvir o quê? A palavra. Irmãos, eu começo a pregar aqui, porque foi só a introdução, mas a palavra agora tem 5 minutos. Porque é muito simples. O segredo é meditar na palavra, de dia e de noite. É construir uma história com a palavra. Pastora, como não ser vencida pela incredulidade? Relacionando com a palavra de Deus. Meditando na palavra de Deus. Meditando de dia e de noite na palavra de Deus. Irmãos, parece simples, mas o inimigo não quer que você saiba disso. Meditação, pastor, o que é meditação? É um relacionamento diário com a palavra. A meditação ocidental, ela tem uma definição muito intelectual, né? De estudo, de entender, de pesquisar. A meditação oriental, ela vai numa direção de esvaziar a mente, não é verdade? Esvazia a sua mente. Essa é a meditação oriental. Não estou falando nem de uma nem de outra. Eu estou falando da meditação bíblica. Para você entender um pouquinho mais, quantos aqui já foram a Israel ou já viram alguma imagem de como os judeus ficam na frente do Muro das Lamentações? Já viu? Como que eles ficam? Balançando. Pastor, o que eles estão fazendo ali? Eles estão repetindo a palavra. Repetindo a palavra.
um encontro contínuo com Deus. Eles ficam ali naquele movimento, porque a meditação, eles estão ali, repetindo a palavra do Senhor, repetindo as promessas do Senhor, repetindo o que a palavra diz. Eles têm um hábito de, desde muito cedo, memorizar a palavra. E ali eles ficam repetindo. Então, quando eu falo medita na palavra, irmãos, eu estou falando que a partir de hoje, em nome de Jesus, a palavra do Senhor estará escrita nas tábuas do teu coração, estará na ponta da tua língua e vai transformar a sua mente na autoridade do nome de Jesus. E todo deserto que você tem enfrentado, sabe, não estou dizendo que ele vai desaparecer, mas a força e a coragem necessária e a fé para enfrentar os gigantes vai brotar na sua vida, e você vai vencer essa depressão, você vai vencer essa angústia, você vai vencer essa estação difícil, você vai vencer essa crise familiar, você vai vencer esse momento que você está passando. Como pastora? Pela palavra de Deus, proclamando a palavra, liberando a palavra, meditando na palavra de dia e de noite. Pastor, eu acordo todo dia de madrugada, eu já vou no médico para saber, eu estou com algum problema, eu estou com insônia. Irmão, já que vai acordar de madrugada, faz alguma coisa que presta. Começa a falar a palavra, começa a proclamar a palavra, começa a liberar a palavra. Fala, diabo, tu quer me manter com insônia, mas eu vou aproveitar esse momento, é para liberar as palavras que o Senhor tem para a minha vida, é para relembrar as promessas, porque está escrito no Salmo 127, que aos seus amados o Senhor dá até enquanto dormem. Aleluia! Começa, querida, a proclamar a palavra. Pastora, eu estou passando uma luta, eu estou passando enfermidade. Comece a proclamar a palavra. Ah, mas alguém vai dizer que eu estou meio doido, que eu estou me balançando. Não estou dizendo para você se balançar não, irmão, amém? Eu só fiz uma referência. Mas se você quiser se balançar, irmão, se balança. Ninguém tem nada a ver com a tua vida. Você quer dobrar joelho, você dobra. Você quer deitar no chão. Eu sou uma pessoa um pouco agitada, então eu gosto de andar. Eu oro andando, eu ando a casa inteira. Quando é dia da faxineira, eu falo, ai, poxa... Porque, ela fica lá na cozinha e tudo, aí eu não consigo fazer do jeito que eu gosto, que é andar a casa inteira. E agora ela deu para ir tomar café na minha mãe sexta-feira e ficar lá até umas 10 horas. E eu acho bom, porque aí eu consigo, ter minha manhã ali com Deus, andar para cima e para baixo. Cada um tem o seu jeito. Para de se preocupar com a maneira que o outro relaciona com Deus. Só quem sabe o que eu passei vai entender a minha adoração. Amém, queridos? Desenvolve história com a palavra. Comece a falar da palavra. Pastor, é falar da palavra. Fala da palavra. Memoriza a palavra. Declare a palavra. Sabe, vai liberando aquela palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Diz que isso fará prosperar o teu caminho e vai te fazer bem sucedido em tudo. Pastor, é só falar? Não, é guardar. Falou para Josué, para ter o cuidado de cumprir. Então eu preciso proclamar e eu preciso cumprir esta palavra. Este é o meu relacionamento com a palavra. Irmão, se você começar a meditar nessa palavra e cumprir essa palavra na sua vida, eu te digo, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Eu te digo, não há gigante que se levante, que ficará de pé diante de você. Ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Ele vem por 7 caminhos, mas por 7, ele vem por um caminho, mas por 7 ele foge da tua presença. É o que diz a palavra, amém? Então, em nome de Jesus, a partir desta manhã, eu estou declarando que esta igreja tem uma história com a palavra de Deus. Essa igreja ama memorizar a palavra. Pastor, eu tenho dificuldade de memorizar. Cola no seu espelho. Cola no seu quarto, coloca lá, sabe? E vai memorizando, e vai declarando. Acordou de madrugada, libera a palavra, memoriza a palavra. E eu posso te dizer mais? Fonte de saúde mental e emocional. Entendeu? Você está procurando um monte de coisa para ter saúde mental e emocional. O Senhor está te dando um tesouro. Você está entendendo o tesouro que o Senhor está te dando nessa manhã? É como se você buscasse vários médicos, ninguém entendia o que você tinha, passavam vários remédios, mas ajudavam um pouquinho, mas não resolvia. Aí hoje você veio no médico dos médicos.
E Ele te conhece na essência porque Ele te fez, Ele te formou, Ele te criou. E aí Ele traz um remédio para a tua alma. Ele traz um remédio que te cura de dentro para fora. Que remédio é esse, pastor? A palavra, a água, que nos lava, nos limpa, nos purifica. Amém, queridos? Então, queridos, o poder da palavra na nossa vida. Amém? Eu quero terminar com você em Salmo, capítulo de número 1, que é a continuidade do que diz aqui. Porque ele vai dizer para Josué: Josué, medita. Medita, Josué. Medita e cumpre a palavra. E o Salmo 1, os músicos podem subir, por favor? O Salmo de número 1 diz assim: vamos do 1 ao 3 juntos? Vamos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Amém? Está vendo como a palavra é poderosa? Está dizendo que quem medita, no verso 2, olha que comparação tremenda. Jeremias vai falar isso também depois, tá? A palavra diz no verso 2, que o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na sua lei medita de dia e de noite. Aí diz assim: essa pessoa é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Essa água, ela dá, né, essa árvore que está plantada aqui, segundo a palavra de Deus, diz assim sobre essa árvore: que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Diga comigo assim: o problema não é a seca. O problema é onde você está plantado. Amém? Está tendo uma seca na terra. As árvores na beira do rio nem ficaram sabendo que houve uma seca. Elas nem ficaram sabendo. Por quê? Porque aonde elas estão plantadas não há seca. Porque ainda que não chova, suas raízes vão até o rio e se alimentam das águas. Ela não teme quando vem o calor, como diz Jeremias, mas a sua folha fica verde, mesmo no tempo da sequidão. Amém, querido? Então não é o problema do lado de fora, é onde estamos plantados. O problema não é a seca, é aonde você está plantado. E que o Senhor venha nos ajudar a estarmos plantados junto à corrente das águas. A Bíblia já diz: o que é isso, pastora? O versículo diz, não sou eu. Medita de dia e de noite. O seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Essa pessoa está plantada junto à corrente das águas, que é a palavra. Ela está construindo uma história com a palavra. Tem seca? Tem. Tem calor? Tem. Mas a sua folha não murcha. E ela não deixa de dar o seu fruto. Amém? Igreja do Senhor.
que esse ensinamento esteja norteando toda a nossa vida, o sangue de Jesus, para nos lavar, nos limpar e purificar de todo pecado, amém? E a água da palavra, que vai nos dar força e coragem para tomarmos posse de todas as promessas que o Senhor tem para a nossa vida, amém? Revigorados. E eu quero fazer um desafio para a igreja. Essa semana, você vai decorar 2 versículos. Quem está dentro? 2. Decorado. Decoração. Sem cola. Pastora, eu posso colar? Cola, até decorar. Cola lá no espelho, cola em algum lugar. Pastora, eu vou colar o quê? Irmão, você sabe o que você está vivendo. Você sabe da palavra, né? De Deus, que você precisa para esse tempo. É essa palavra. Tem resposta na palavra para a sua vida. Amém? E nós vamos juntos construir uma história com a palavra. Quem constrói uma história com a palavra, tem um monte de caderno, de agenda. Ou, né, do jeito que a coisa está hoje, de arquivos. Por quê, querido? Escreve a visão, anota a palavra. Se você não escrever, não anotar, aquilo que Deus fala com você vai se perder. Eu sou de uma época, a comunidade evangélica, né, quando ela nasceu, na sua origem, nós somos do nascimento da comunidade evangélica no Brasil, começando em Goiânia, e nós éramos uma congregação ali em Nilópolis. Se a gente chegasse na igreja sem caneta e agenda e Bíblia, o pastor lá do púlpito falava: fulano, você não está anotando a palavra? Era assim como? Deus está falando coisas tremendas e você não está anotando. Então, queridos, lembra que eu falei que tem uma responsabilidade nossa, que Deus não vai cumprir o nosso potencial, que tem a nossa parte? Quem aqui já está fazendo a escola bíblica? Diga glória a Deus, eu já fiz. Olha aí que bênção. Glória a Deus. Quem aqui já fez curso da palavra, casados para sempre, sei lá, mulher única, homem, olha aí, essa igreja, amém? Busca a palavra, vai estudar, profundidade na palavra, amém? Leia, busque, que o Senhor possa gerar uma igreja que tem fome e sede da sua palavra. Forte e corajoso por decisão e não por sentimento. Forte e corajoso porque conheço a palavra, conheço o meu Deus e ando com Ele todos os dias. Amém, igreja? Fique de pé nessa manhã. Glória a Deus. Você está aí, diga amém. Pega a sua Bíblia aí, pega. Vamos proclamar o Salmo 127. Aleluia. Aleluia. O diabo, quando veio tentar Jesus, como é que ele respondeu, gente? Tenta enfrentar o diabo de outro jeito, não. É com Aleluia. Glória a Deus. Você está aí no Salmo 127? Eu estou na NAA, hein? Para ir junto comigo aqui. Isso, NAA. Vamos lá, vamos juntos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém, queridos? Aleluia! É o Senhor quem edifica, é o Senhor quem guarda, amém? É o Senhor quem opera na nossa vida. Como é bom ler a palavra. Eu queria que você
fizesse algumas declarações comigo, como nós temos feito sempre que terminamos a palavra, para afirmar aquilo que o Senhor tem nos falado. Então, diga comigo nessa manhã: eu estou construindo minha história na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Diga: eu sou forte e corajoso, porque a palavra me sustenta. Diga: minha mente está alinhada com a verdade de Deus. E eu medito nesta palavra de dia e de noite. Diga: não vivo por emoções, vivo por princípios e princípios da palavra. Diga: alma seca, mas eu não serei abalado. Minhas raízes estão no rio de Deus. Diga: eu sou como árvore plantada junto à corrente das águas. Diga: no tempo certo darei frutos, e tudo que eu fizer prosperará, porque estou firmado na palavra. Diga: a partir desta manhã eu não vou ficar falando da minha história com as dívidas, com as dores, com as traições, com as decepções, com as portas fechadas, com as mágoas, com a infância difícil. A partir desta manhã, eu declaro que a história que eu construo com a palavra de Deus precede toda a história que eu já vivi na minha vida. E ela prevalece sobre a minha mente, sobre a minha identidade e sobre o meu futuro. Eu tenho uma história com Deus e com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Se você crê, dá um aplauso, glorifica. Aleluia! Vamos terminar essa manhã fazendo esta declaração. Já que a pastora falou que ela é fruto de comunidade, bem antiga, hein? Vamos declarar: tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para o meu caminho, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, e o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto, como o orvalho que desce em plena terra seca, e dela vai surgir verdes pastos, como orvalho que desce em plena terra seca, e dela vai surgir verdes pastos. Eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor, pois em meio a tua palavra se fizeram os céus, e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Eu quero fazer valer
Senhor. Quero fazer, declare, eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor.